Nós vamos considerar, com a graça de Deus, essa noite, o tema A Mocidade que Agrada a Deus. E para isso vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Leamos. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Vamos orar a Deus mais uma vez. Pai Celeste, nós queremos, Senhor, mais uma vez estar na Tua presença em oração, temendo, Senhor, o Teu nome e, ao mesmo tempo, Senhor, te louvando, Senhor, te bendizendo pelas Tuas grandes obras, mas especialmente, Senhor, por quem Tu és. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelos louvores, pela comunhão, Senhor, com os santos. Obrigado, Senhor, porque pelas Tuas misericórdias nós podemos, Senhor, estar na Tua casa nesse momento. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Aquilo que Ele conquistou, Senhor, por nós na cruz. Nós muito Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos. E sabemos, ó Pai, da eterna dívida de amor e gratidão, Senhor, que temos para contigo. Agora, Pai, que vamos considerar na Tua palavra, que o Senhor nos ilumine e ser, Senhor, comigo, com minhas fraquezas, com as minhas debilidades, para que não por mim, não por causa de mim, mas unicamente por causa do Teu poder, da glória, Senhor, de Cristo, o propósito da Tua palavra, Senhor, seja alcançado, Pai, em cada coração aqui, conforme a Tua vontade. Que o Senhor venha nos abençoar, e bem assim, Senhor, todo o Teu corpo, toda a Tua igreja espalhada, Senhor, pela face da terra, onde houver, Senhor, parte do Teu corpo sinceramente reunido para Te buscar, para Te adorar, que o Senhor esteja ali presente, abençoando também. A oração, Senhor, que humildemente fazemos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, em certas ocasiões da nossa vida, a idade de alguém pode ser algo decisivo, mas nem sempre. Especialmente na época de adolescência, né, que convencionou-se chamar de adolescência, muitas vezes o jovem ele escuta frases, né, que apresentam essa dicotomia. Você ainda é novo demais para isso. Ou você já é maduro o suficiente para isso. Talvez por essa razão, tantas situações durante a nossa juventude nos pareçam tão, ao mesmo tempo, desafiadoras ou confusas. Quando Paulo escreveu essas palavras a Timóteo, na sua primeira carta, né, ao seu filho amado, na fé, esse jovem, ele era já um pastor, um jovem pastor, responsável pela igreja na cidade de Éfeso. E é interessante que não há nas Escrituras uma história linear de Timóteo, desse jovem pastor, para quem Paulo está escrevendo aqui. Mas se nós ligarmos todos os pontinhos que nós encontramos de informações nas Escrituras acerca da sua vida, nós vamos descobrir que ele era proveniente de um lar, de certa maneira, dividido. Ele havia sido introduzido à fé judaico-cristã pela sua mãe e pela sua avó, já que o seu pai ele era grego. Você encontra isso lá em Atos, capítulo 16, versículo 1. Se os irmãos quiserem abrir, vão encontrar lá escrito. Chegou, falando também de Paulo, né? Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Em 2 Timóteo 1, 5, Paulo, fazendo referência à fé de Timóteo,
ele diz: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, e a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, provavelmente, esse jovem pastor, crente, ele era proveniente de um lar, de certa maneira, dividido. Ele havia recebido o bastão da fé da sua avó e da sua mãe. Provavelmente, ele também, em certa medida, apresentava um temperamento mais tímido, o que levou Paulo a fazer recomendações especiais a ele mesmo, e por vezes aos que com ele estavam. Em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8, você vai encontrar o apóstolo dizendo a Timóteo: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. E também em 1 Coríntios, capítulo 16, a partir do versículo 10, quando Paulo vai escrever para a igreja acerca do próprio Timóteo, ele diz: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Então, talvez esse jovem ele tivesse um temperamento um pouco mais tranquilo, talvez aparentemente capaz de fazer as pessoas pensarem, desprezarem, no sentido que ele talvez não fosse tão capacitado para o trabalho ao qual ele estava comissionado, também pela sua pouca idade. E finalmente também, nós vemos em 1 Timóteo 5, 23, que este servo, esse jovem servo do Senhor, ele também era enfermiço. Em 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 23, você vai ver o apóstolo Paulo recomendando: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. E aqui eu quero abrir um parêntese rápido. Muitos têm, às vezes, utilizado esse texto como uma espécie de desculpa, vamos dizer assim, fazendo o texto dizer algo que o texto realmente não diz, acerca da questão delicada e polêmica envolvendo vinho e outras bebidas. Mas esse texto em si não pode ser usado para essa razão, pelo simples fato lógico de que se Paulo está pedindo que Timóteo utilize também um pouco desta bebida como uma forma de medicação, uma forma de melhorar as suas enfermidades, é óbvio que Timóteo não tinha esse costume. Porque se já fosse do costume de Timóteo fazer isto, então Paulo não precisaria recomendar essa prática a ele. Então, esta passagem em si não serve como uma prova para se bater o martelo acerca de qualquer coisa acerca desse tema. Sob tais aspectos, considerando que esse jovem ele veio de um lar, que talvez não fosse o mais unido em termos espirituais, considerando talvez também o seu temperamento um pouco mais tranquilo, não tão enfático, quem sabe como do próprio apóstolo Paulo, pensando também nas suas constantes enfermidades, talvez nós pensássemos que haveria outras pessoas mais preparadas para a missão que aquele jovem recebeu. Talvez, com o nosso olhar crítico, nós disséssemos que Timóteo não era o tipo de pessoa que fazia uma boa referência
para um trabalho tão grandioso como o que ele recebeu. Mas os que conheciam a Timóteo mais intimamente tinham visto nele algo que independe de qualificações ou experiências. Ele tinha um bom testemunho, diz o texto, mesmo no pouco em que ele já havia vivido. No mesmo texto em que nós temos a informação de que ele era filho de uma mãe judia e de pai grego, nós vemos no versículo 2 que dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. E, de alguma forma, Paulo viu e investiu e acreditou na vida, de Timóteo e olhou para além da juventude de Timóteo, para além da pouca experiência que ele tinha, para além das situações circunstanciais que envolviam a sua vida. E, por graça divina, aquele jovem recebeu o desafio do serviço que estava à sua frente. E é interessante, irmãos, que no texto que nós lemos, no texto base que nós lemos, nós vemos que Paulo, ele orienta Timóteo a ser um padrão. Ele diz que ele não deve permitir que ninguém despreze a sua mocidade, mas pelo contrário, que ele se torne padrão. Significa dizer que a maneira como Timóteo iria demonstrar a sua firmeza, apesar da sua pouca idade, não seria com meios carnais, não seria através de argumentos ou de defesas ou de autodefesas, mas seria através de tornar-se um padrão. E a palavra que aparece aí no original em grego, quando Paulo escreve a Timóteo, é typos. Essa palavra é a palavra que aparece aí traduzida como padrão. E essa palavra em grego, typos, significa modelo, significa exemplo, um padrão de comportamento a ser seguido. E essa palavra, irmãos, ela tem uma característica, um significado tão profundo de marca. A ideia por trás desse conceito é tão significativa em termos de deixar uma marca, que é a mesma palavra para se referir às cicatrizes no corpo de Jesus após a sua ressurreição. Lá em João, capítulo 20, versículo 25, quando Tomé responde aos seus pares, os discípulos, dizendo: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então, é a palavra que se usaria normalmente naquele contexto para se referir a uma cicatriz, a uma marca, a algo que deixou uma marca, certo? Então, a gente pode pensar que é muito difícil ser um modelo de crente nos dias de hoje. Talvez mais do que naquela época, o nosso mundo esteja muito apelativo em muitas questões. Talvez esteja muito mais rápido conseguir a informação veiculada ao pecado do que naquela época. Então, meus parentes, meus amigos não crentes, meus colegas de trabalho, meus colegas de faculdade, meus amigos da escola, eles não vão entender a minha postura. Alguém pode pensar. Eles vão me achar talvez um fundamentalista, um fanático religioso. E, irmãos, de fato não é fácil ser crente, ter uma postura de um padrão de comportamento nos dias de hoje para o mundo. Mas, meus queridos, se o pensamento em questão nesse momento for essa noite, então se prepare, porque Paulo não disse a Timóteo que ele deveria ser um padrão
aos incrédulos. Não foi isso que o texto disse, não é isso que Paulo escreve a Timóteo. Talvez, pela graça de Deus exclusivamente, um jovem que venha de uma igreja em que a palavra de Deus é consistentemente, sistematicamente pregada, pela graça de Deus como é e tem sido a nossa igreja, seja até um pouco mais tranquilo você sair e ter um comportamento equilibrado diante das mais diversas situações que impactem as pessoas. Quantos de nós em nossas reuniões já não tivemos a oportunidade de testemunhar que pessoas chegando então conosco dizem: poxa, eu logo vi que você era crente pelo seu modo de agir, pelo seu modo de falar. E graças a Deus por isso, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas o desafio maior que Paulo coloca aqui para Timóteo e para todos nós essa noite é que nós devemos ser modelo não somente para um mundo em trevas, mas para aqueles que já têm a fé em Cristo. Veja aí que o texto diz: torna-te padrão dos fiéis. Dos fiéis. Para os fiéis. E já que dizemos todos nós que somos salvos em Cristo Jesus, o que fica na prática é: nós devemos ser modelos uns para os outros aqui dentro. Todos nós que afirmamos ter sido alvo da graça de Cristo e compartilhamos esta fé, o desafio que fica para nós, e aqui eu estou falando diretamente, especialmente, não exclusivamente, mas especialmente a nós jovens, é que nós sejamos modelos uns para os outros. E nós não devemos cair na tentação de achar, meus irmãos, ou de pensar que esse desafio é somente para jovens que estão envolvidos no ministério sagrado, no pastorado, como era o caso de Timóteo. Talvez esse versículo se aplique somente a quem é um pastor ou um líder, ou tem algum cargo específico na igreja. Eu sou apenas um membro da UMP, sou apenas um membro da UPA, sou apenas um membro da igreja e não tenho nenhum papel de liderança, então talvez isso não sirva para mim. Mas isso é enganoso, porque em diversas outras passagens, em diversos outros contextos, você vai ver Paulo usando o mesmo argumento para se referir à igreja como um todo. Todos nós somos responsáveis por todos. Todos nós temos o dever e o desafio de sermos exemplos em Cristo Jesus uns para os outros. E é interessante perceber que em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, quando Paulo faz um elogio à igreja em Tessalônica, ele usa exatamente a mesma palavra, irmãos. Não aparece na nossa tradução a mesma palavra, mas no original é exatamente a mesma palavra que ele está usando aqui para Timóteo. Ele então louva, ele elogia, ele faz essa boa menção à igreja em Tessalônica, versículo 1, capítulo 7, porque Paulo verifica que essa igreja, ela vive esse padrão. E lá você encontra ele dizendo que a igreja de Tessalônica diz assim: de sorte que vos tornastes, ele dizendo para a igreja, o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Você não tem aqui Paulo se dirigindo ao longo de toda essa carta somente aos líderes da igreja. Ele está se dirigindo à igreja como um todo. Então, o nosso desafio, mais do que sermos um padrão de comportamento para os que são incrédulos, mais do que sermos um padrão de conduta para aqueles que estão nas trevas, o desafio é que nós sejamos isto dentro da igreja, entre nós mesmos. Talvez, para alguns de nós, não seja algo tão difícil dizer não, por exemplo, para uma balada.
para um copo de cerveja, para um cigarro. Talvez para nós não seja algo assim tão esforçoso, tão custoso ter que se abster de dançar ou de cantar uma música imoral que estão promovendo numa festa da escola, do trabalho, da faculdade. E graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus por isso. Mas o desafio que Paulo coloca aqui é que nós devemos ser um padrão dos fiéis. Não somente, então, em relação ao mundo que está perdido, mas também uns para os outros. Então, até aqui nós temos que a nossa juventude, ela não pode ser desculpa para a nossa falta de testemunho. Isso você verifica nas Escrituras, também em histórias de grandes personagens que, a despeito da sua pouca idade, serviram ao Senhor com fidelidade. Você encontra isso na vida de José, você encontra isso na vida de Samuel, você encontra isso na vida de muitos personagens, mostrando para nós que a nossa pouca idade, a nossa pouca experiência, ela não pode ser uma desculpa para uma falta de testemunho. Não importa quantas experiências de vida você já tenha, a sua firmeza no Evangelho, ela não depende disso. Ela não depende da sua idade. E o desafio para nós, essa noite, para a nossa vida, é esse. E na nossa versão, irmãos, na versão que chegou até nós, Paulo, ele cita 5 elementos. Ele lista 5 elementos nos quais Timóteo e todos nós devemos ser um tipos, um padrão. E ele lista, primeiramente, que nós devemos ser um padrão, nós devemos nos tornar padrão dos fiéis na palavra. Na palavra. E isso indica, irmãos, que nós devemos não simplesmente tomar cuidado com a maneira como nós nos expressamos, usando a língua, mas também que nós devemos ser comprometidos com a própria palavra de Deus. A despeito da nossa idade, né, a despeito da pouca experiência que talvez alguém se veja tendo, nós devemos ser comprometidos com a palavra. E talvez no mundo de hoje ainda haja o agravante de que parece que cada vez mais é difícil, especialmente no mundo jovem, adolescente, o contato com o texto escrito. Cada vez menos é interessante parar um pouco e ler e meditar naquilo que se lê. É mais prático se a gente simplesmente assiste um vídeo sobre aquilo, ou se a gente tem alguém que já mastigou aquilo para a gente. Mas, irmãos, Deus deixou a sua mensagem num texto escrito. E nós devemos desenvolver o exercício de nos preocuparmos em ter a nossa experiência com essa palavra. Nós não podemos sucumbir a essa cultura que ignora a leitura. Se nós não temos experiência com a Bíblia, se nós não cuidamos de amar esse livro e de nos tornar padrão na palavra nesse sentido, irmãos, nós, obviamente, não seremos capazes de praticar o que está na palavra. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, você encontra: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural.
pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E aí percebam, irmãos, que Tiago aqui está escrevendo num contexto antigo, em que as pessoas tinham contato direto com as Escrituras quando iam para as reuniões, porque não dispunham do que hoje nós temos, a palavra completa e impressa à nossa disposição, através de muitos meios, através de muitos canais, e muitas vezes não valorizamos. Então, não se trata simplesmente de você ter um belo discurso, não se trata simplesmente de nós termos um bom vocabulário, mas especialmente de nós conhecermos e praticarmos este livro santo. Em seguida, Paulo, ele diz que Timóteo deve ser e tornar-se um padrão dos fiéis no procedimento. A prática da palavra de Deus, vai levar de forma lógica a esse segundo elemento que Paulo lista aí para Timóteo. Por toda a Bíblia, meus irmãos, podemos aprender qual deve ser o proceder do cristão. A Bíblia é um compêndio, de forma primária, obviamente que não é esta a função, mas de forma secundária, a Bíblia é um compêndio no qual nós podemos aprender qual deve ser o proceder de um verdadeiro servo de Deus. Faltaria muito tempo se nós quiséssemos ver cada uma dessas passagens ou cada uma dessas áreas em que o cristão ele deve demonstrar ser um padrão. Mas já que o texto que nós estamos considerando é um texto do apóstolo Paulo, vamos considerar rapidamente, a título de ilustração, as seguintes passagens em que ele fala de forma breve sobre o proceder cristão para todos nós. Ele diz, por exemplo, em 1 Coríntios 10, 23: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E no versículo 31 a 33 do mesmo capítulo, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. O procedimento do apóstolo Paulo ao longo do seu ministério, e bem assim deve ser o nosso também, era visando a glória de Deus e a salvação dos perdidos. Então o nosso proceder, ele se torna padrão quando nós temos essa preocupação. O meu proceder, a minha atitude, a forma como eu estou me portando diante dessa situação, ela demonstra, ela espelha a glória de Deus. As pessoas podem ver Cristo através deste meu proceder, da maneira como eu estou agindo, da maneira como eu estou me comportando. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, um texto também icônico, você encontra o apóstolo Paulo escrevendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você também tem em Colossenses 3, 23, o apóstolo Paulo dizendo: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, para o Senhor e não para homens. E é o próprio Timóteo, ele também orienta em 1 Timóteo 6, de 6 a 8. Ele diz:
De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Então, há diversas formas em que a Bíblia nos orienta a como agir, a como proceder nas mais diversas situações. O procedimento, se tornar padrão no procedimento, na maneira como eu vou encarar as situações, ela deriva de como eu também encaro a palavra do Senhor, como algo em que eu vou encontrar tesouros preciosos para a minha vida, como algo que vai me instruir, me direcionar em cada situação. Então, também nós devemos ser um padrão no nosso procedimento. Paulo, em terceiro lugar, lista a Timóteo que ele deve ser um padrão dos fiéis no amor. Todos os mandamentos de Deus podem ser resumidos nesse item, meus irmãos. Definido pelo mundo como um sentimento, para nós, o amor, ele é um mandamento. Para nós, o amor, do ponto de vista bíblico, é uma questão de decisão. Você encontra o ensino do próprio Cristo em Mateus capítulo 22, versículo 34, a partir do versículo 34, quando ele vai, então, falando com o fariseu, com o intérprete da lei, que queria experimentá-lo, e aí ele responde para esse fariseu que o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E que o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ser um padrão dos fiéis no amor significa você, então, olhar para a pessoa de Deus, olhar para a pessoa de Cristo como seu tesouro supremo, como alguém com o qual você tem uma dívida eterna de gratidão e de amor. Um desejo intenso, uma busca sincera em conhecê-lo, em entender que, como crente, somos dependentes dele, de servi-lo, de entender que quando nós estamos trabalhando para o Senhor, não somos nós simplesmente que estamos honrando o seu nome. Pelo contrário, é ele que nos honra, nos dando a oportunidade, apesar de nós mesmos, ele nos usar como instrumento para a sua glória. É querer e desejar estar junto dele, o mais inefável de todos os prazeres que este universo poderia conceder. Esse amor por Deus é o amor que está descrito aqui nas Escrituras e que nós devemos buscar exercer para com o nosso Deus. E amar ao próximo, como diz o texto, é primeiramente reconhecer a ideia do amor próprio. Quando a lei, o Evangelho, orienta que o crente ame o seu próximo como a si mesmo, a pergunta que você deve fazer é: como é que você se ama? Se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, então a pergunta que fica por trás é: como é que eu me amo? E uma rápida verificação vai demonstrar que nós conseguimos conviver com as nossas próprias falhas, que nós conseguimos perdoar as nossas próprias ofensas, que nós somos extremamente pacientes com as nossas fraquezas, que nós somos preocupados com a nossa integridade, que nós somos benignos e fiéis para com os nossos próprios interesses. O ponto, então, por trás do mandamento, irmãos, é: eu sei como fazê-lo. Eu sei como fazê-lo comigo mesmo. Então eu sei, ou deveria saber, como fazê-lo com o meu próximo. Em João, capítulo 13, versículo 34, Jesus eleva ainda mais o alvo que cada cristão deve perseguir em relação ao amor. Quando ele diz a seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse é o padrão
cristão que está posto diante de nós como desafio. Que nós saibamos amar uns aos outros da mesma forma que Deus nos ama. E o amor de Deus por nós, irmãos, ele é incondicional, ele é perdoador, ele é inesgotável. Esse é o amor que nós devemos demonstrar uns pelos outros. Esse é o amor que vai deixar uma marca, uma cicatriz positiva na vida daqueles que estão ao nosso redor. E esse amor, como algo que deriva diretamente do amor que nós sentimos pelo próprio Deus, que nós buscamos ter pelo próprio Deus. Então, Paulo, quando apresenta para Timóteo, para todos nós, que nós devemos ser padrão, tornar-nos um padrão dos fiéis no amor, o que está por trás desse amor é essa realidade profunda. O amor que nós devemos ter pelo próprio Senhor e o amor que o próprio Senhor nos dá para termos também uns com os outros. Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas dificuldades. É C.S. Lewis que escreve na sua obra O Cristianismo Puro e Simples, quando ele vai tratar sobre o perdão, e vejam que o contexto naquela época era o da Segunda Guerra, e ele então, dando esta palestra, fazendo referência ao povo alemão, que sempre o incomodou, ele nunca tinha entendido a ideia de Deus que ama o pecador, mas não ama o pecado. Como é que eu posso amar alguém e não amar aquilo que a pessoa faz? As pessoas são aquilo que elas fazem. E aí ele se dá conta de que já havia muito tempo ele vinha fazendo isso com uma pessoa, ele mesmo. Ele vinha sendo capaz de amar a si mesmo e nos seus melhores momentos, nos momentos de maior lucidez, perceber o quanto aquilo que ele fazia era odioso. Então ele brinca dizendo: todos nós consideramos a ideia do perdão algo maravilhoso, até ter que perdoar alguma coisa ou alguém. Mas é esse o padrão que está posto diante de nós. E devemos ser isso diante dos fiéis. Paulo também fala que nós devemos ser um padrão, tornar-nos um padrão dos fiéis na fé. Nós devemos ser crentes e, especialmente, nós jovens, crentes cheios de fé. E a nossa fé, irmãos, nós já temos tido a oportunidade de aprender aqui e considerar que muitas vezes não é um salto no escuro. Nossa fé não é um andar às cegas. Já tive a oportunidade de ouvir um testemunho de alguém que dizia: eu sei que para nós sermos crentes, nós precisamos acreditar em muitas coisas que não são verdade, mas isso para mim é muito difícil. E esse conceito que essa pessoa tinha de fé estava totalmente errado. Ter fé, ou exercer a fé cristã, não é ser crente em coisas que são inverdades, que são falsas. Ter fé, exercer a fé, é você perceber que a obra de Cristo, ela responde a todos os questionamentos mais exigentes da mente, da moral, da espiritualidade humana. E aqui, especialmente para nós jovens, especialmente para aqueles que estão em contextos hostis a esta fé, fica o desafio também de você saber da razão dessa esperança que há em vós. Não é o que o texto diz?
Reconhecer que a fé cristã, ela é plausível à razão humana. Reconhecer que você não precisa cometer suicídio intelectual para crer no Evangelho. De que não existe essa dicotomia entre fé e ciência. De saber que a boa ciência, verdadeira ciência, que responde às mesmas confissões de fé que nós defendemos. E isso vem como, irmãos? Isso vem como, meus queridos? Através de busca. Através de, muitas vezes, a leitura de um livro. De muitas vezes você abrir mão de algum tempo que você consideraria mais prazeroso e estudar mesmo. Para que quando essa fé seja colocada contra a parede, nesses ambientes hostis, você não titubeie, mas você saiba dar essa razão. Mas fé também, irmãos, ser padrão dos fiéis na fé, também significa um olhar de confiança no Deus que nós servimos. Olhar para trás da sua própria vida e ver que Deus nunca falhou com você. E que nessa situação específica que você está vivenciando agora na sua vida, Ele também não vai falhar. De abrir as Escrituras e perceber como Deus agiu no passado. E saber e ter a confiança plena de que esse Deus é o mesmo Deus que atua hoje. De maneira que você não precisa andar desesperado. Você não precisa andar como quem está sem esperança, como quem está sem auxílio. No meio do momento mais difícil da sua vida, no momento em que você precisar tomar aquelas decisões que você sabe que vão ser cruciais para a sua vida daí em diante, você ter a certeza de que Deus está ali com você. De que há uma orientação na palavra de Deus para aquilo que você está vivendo. De saber que você não está sozinho. De entender que mesmo aquela dificuldade sendo muito grande na sua vida, mesmo ela é uma expressão da bondade de Deus. Porque você crê, você tem a fé de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não só algumas coisas. E por causa dessa fé, você não cair na tentação, no pecado da murmuração. E começar a reclamar e a dizer com os lábios o quanto você tem vivido uma situação de desgraça. Ter a fé de que o seu Deus, Ele tem a visão que você não tem. De que Ele enxerga toda a sua história do alto. E Ele sabe para onde cada situação da sua vida irá levar. Deus nunca falhou, irmãos. E nós podemos ter a fé e a confiança de que Ele não vai falhar em relação aos próximos desafios que se nos apresentarem. Torna-te padrão dos fiéis, diz o apóstolo, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e, finalmente, na lista que o apóstolo Paulo faz nessa passagem, segundo a versão que temos aqui, pureza. Nós devemos ser jovens crentes e crentes de forma geral puros, que vivem em santidade para o Senhor, livres das concupiscências
do mundo. E é interessante que esse elemento esteja citado aqui, porque parece também que durante a juventude, controlar os desejos da carne, da língua, dos olhos, de tudo fica aparentemente mais difícil. Mas nós não podemos desistir. O inimigo das nossas almas, ele sabe, meus queridos, que nós temos hoje muito mais vigor do que nós talvez tenhamos para o restante da nossa vida. E ele vai querer, de todas as formas, tentar nos distrair da nossa caminhada com Cristo. É interessante perceber que muitas vezes nós estamos buscando a vontade de Deus e dizemos que estamos buscando a vontade de Deus, que queremos a vontade de Deus para a nossa vida, que queremos estar no centro da vontade de Deus. E esquecemos ou não percebemos que há nas Escrituras especificamente qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não faz sentido um jovem tentar buscar de Deus a vontade não revelada de Deus para a sua vida no que diz respeito, de repente, a um relacionamento. E ele diz: Senhor, me mostra com quem eu devo me relacionar. Se a vontade expressa de Deus sobre pureza sexual ele não tem seguido. Por que Deus estaria disposto a te revelar a vontade dele que está oculta acerca deste ponto específico da sua vida, se a vontade revelada você não está seguindo? E em relação a esse aspecto, especificamente, você tem Deus claramente, como poucas vezes você encontra nas Escrituras, falando de forma plena: esta é minha vontade, esta é a vontade de Deus. Você encontra isso lá em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus. Você quer a vontade de Deus? Você está buscando a vontade de Deus? Pois esta é a vontade de Deus: a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Veja, irmãos, que o texto diz claramente que nós, nesta matéria, não devemos ofender nem defraudar a ninguém, não devemos enganar a ninguém. Imagine que você convide alguém para passar o dia na sua casa. Imagine então que, enquanto você faz sala ali com aquela pessoa e conversa com ela, alguém da sua família ajuda a montar ali na mesa da sala, diante do seu visitante, da pessoa que você convidou, né, um verdadeiro banquete. Uma verdadeira ceia. E aí você não abre a boca para dizer para a pessoa que você está convidando ela para comer com você. Vocês estão conversando ali e a pessoa o tempo inteiro vendo uma mesa suntuosa sendo montada ali ao seu lado. E aí, depois que a mesa está toda pronta, você então se levanta, aperta a mão do seu hóspede e diz assim: então, foi muito bom conversar com você, vai com Deus. E aí alguém pode dizer: mas eu não falei que eu ia convidá-lo para comer, em nenhum momento eu disse isso. Mas você montou toda uma situação em que, embora você não tenha dito isso com as palavras, você permitiu que a pessoa pensasse aquilo. E é uma historieta absurda, mas muitos de nós temos agido assim, especialmente nós jovens,
a respeito da nossa pureza. E o texto diz que contra todas estas coisas, Deus é o vingador. Em nenhum outro lugar você vai encontrar no Novo Testamento essa palavra sendo usada para Deus. Somente aqui. Quando nós faltamos com a pureza e quando nós envolvemos outras pessoas na nossa falta de santificação com o nosso corpo, com a nossa mente, Deus toma afronta como se fosse para si mesmo. Nós devemos ser um padrão também na pureza. E aí, irmãos, a pergunta que nos fica é: como é que nós conseguimos atingir esse padrão? Como é que nós podemos nos tornar um padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza? Será que quando eu acordo de manhã cedo e sento na cama, então eu fico ali dizendo, 1 Timóteo 4,12, 1 Timóteo 4,12, e automaticamente essas atitudes, essas virtudes, esses mandamentos vão então tomar conta do meu coração e ali mecanicamente eu vou começar a ser padrão? E os irmãos sabem que não é assim. Os irmãos sabem que quando o assunto é espiritualidade cristã, a nossa espiritualidade, a nossa fé é algo dinâmico. É algo que se renova. Você só pode atingir esse padrão buscando se apropriar dos meios de graça, fazendo com que o seu espírito, a sua alma, ela se encha do poder do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito, ele milita contra a carne. E a pergunta que eu faço para vocês é: quem é que vai vencer essa luta? Todo dia essa luta, uma luta diária. Quem é que vai vencer essa luta? Vai vencer quem você alimentar mais. Quem você alimentar mais vai vencer essa luta diária por santificação, por se tornar esse espelho da glória de Cristo para aqueles que estão ao nosso redor. Então nós devemos orar para que Deus nos fortaleça através da sua palavra, nos dê sabedoria, que nós saibamos desfrutar dos momentos de comunhão. Veja que o próprio apóstolo Paulo escreve, isso é mnemônico até, porque é 2 Timóteo 2:22. É tudo 2, fácil de você memorizar. Ele vai dizer: foge para Timóteo, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. É uma atitude consciente, meus irmãos. Não é algo automático, não é algo mecânico. É uma atitude consciente, diária, de se apropriar dos meios de graça. Talvez o texto mais icônico em relação a essa responsabilidade que é nossa, lá do livro de Gênesis, desde o princípio, você encontra esse ensinamento, está lá em Gênesis 4:7, um texto de que eu gosto muito. Quando Deus diz para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós só podemos vencer essas batalhas espirituais com armas espirituais. Talvez você essa noite esteja aqui, esteja pensando: nossa, mas eu estou muito longe disso. Eu estou muito, muito longe disso. Se você tivesse que dar uma nota para cada um desses elementos
no qual você deve ser padrão dos fiéis. Pode passar o slide. Talvez você, analisando aí no seu coração, você pensasse assim: nossa, mas eu estou muito longe disso. Está muito baixa essa nota. A boa notícia é que não existe nota tão baixa que você possa sinceramente perceber essa noite que uma vida pegada com Cristo não possa transformar. Não importa quão longe você, esta noite, como jovem, esteja se vendo de ser esse padrão dos fiéis. Você pode chegar lá. Porque a palavra de Deus não nos dá nenhum mandamento que nós não possamos cumprir na força do Espírito Santo de Deus. Então, eu não sei aí no seu coração, assim como você também não sabe aqui no meu coração, que nota eu me perceberia dando para cada um desses elementos, nesse desafio de ser padrão dos fiéis. Mas a boa notícia é que uma vida pegada com Jesus pode transformar isso e fazer cada um de nós chegar lá. Dr. William Hendricks, no seu livro Como Ferro Afia o Ferro, um livro que fala sobre mentoreamento, depois vocês podem pedir uma aula disso para o Marcos. Ele fala algo interessante. Ele diz que todos nós precisamos de um Timóteo, todos nós precisamos de um Barnabé e todos nós precisamos de um Paulo na nossa vida. Um Paulo, alguém que seja mais experiente que nós, que possa nos ajudar a chegar aonde nós devemos chegar em Cristo Jesus. Um Barnabé, alguém que vai estar ali ao nosso lado, crescendo junto conosco, experienciando a fé cristã junto conosco. E um Timóteo, porque como nós já tivemos a oportunidade de ouvir aqui várias vezes, todo crente tem que ter cristianismo suficiente para passar para alguém. E aí talvez você essa noite esteja ouvindo todas essas palavras e dizendo assim: mas então essa palavra não é para mim, porque eu não sou jovem. Mas, meus irmãos, se esse é um desafio que deve ser cumprido por um jovem, o que se dirá por alguém que já está há tanto tempo na fé cristã? Seja o Paulo, que tantos Timóteos estão aqui precisando na nossa igreja. Se disponha a ajudar-nos, eu estou me incluindo aqui, a sermos esse padrão dos fiéis. Não tenha receio de chegar com um jovem e apontar para o jovem a direção. E nós jovens não sejamos melindrados quando recebemos uma ajuda em direção a esse padrão. Talvez essa noite você esteja aqui e, pela graça de Deus, possa ver que em muitos desses elementos você tem sido um padrão. E que bom, graças a Deus por isso. Se for o seu caso, continue assim. O incentivo da palavra de Deus é: quem está de pé, veja que não caia. Continue tentando, continue vigilante. E que Deus possa nos abençoar como igreja, que a nossa mocidade possa ser uma mocidade cada vez mais atuante, cada vez mais operosa,
e que sejamos uns para os outros exemplo. Naquilo que eu estiver falhando, eu possa encontrar o socorro na vida do meu irmão e vice-versa. Que a nossa mocidade possa ser também humilde para olhar para aqueles que já estão há mais tempo e dizer assim: eu quero aprender, eu posso aprender, eu preciso aprender a ser um padrão também com esse irmão. Amém?